Salve a todos os nossos queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos. Sexta-feira, 21h32. Hoje a nossa live vai ser meio dividida com outras coisas que estão acontecendo na TV. Mas está começando o nosso aquecimento de hoje. Está começando a nossa perspectiva para esse fim de semana do esporte a motor, com bastante coisa pra gente falar, mas hoje vai ser bem rápido, inclusive, tá, pessoal? Por quê? Porque eu tô sozinho nessa. O Eric tá em outra dimensão não existe internet. Então, hoje vai ser só eu que vou passar uma geral pelas duas principais categorias desse fim de semana. Aliás, duas não, né? 3. Mas a gente vai falando, né, pessoal? Deixem seus comentários, ativem as notificações, compartilhem nosso conteúdo e comentem, deixem seus comentários, porque, enfim, vamos para a nossa sabedoria, né? A nossa sabedoria de paddock. Tá chegando a hora, como o Eric sempre diz, o botão está escrito confirma e não... tá escrito confirma e não vai de qualquer jeito. Então, já sabem, né? Vamos ver os primeiros comentários do pessoal? Deixa eu já deixar aquecimento no ar. Ô Matheus, algum samba você tem que começar a colocar de qual ano que é. Eu não me recordo desse. Não pesquei ainda qual que é a sátira em cima de qual dos oficiais. Boa noite. O Eric tá bem outside mesmo, né? Ricardo de Albuquerque é praticamente outra dimensão, como ele sempre fala. Chega a Lua, mas não chega a Ricardo de Albuquerque. É tipo aqui, pra chegar em Mongaguá. A gente chega no Hubble primeiro, mas não chega em Mongaguá. Boa noite pra mãe, como sempre. O Matheus, prefiro... do outro lado vai ser um quebra-pau. Vamos concentrar aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Não tem muita coisa, não. Mas nós vamos já começar... Deixa eu já tirar o comentário. Eu tenho que começar já meio que descendo a lenha, porque temos mais um capítulo envolvendo Deodoro, como sempre. E isso já deixou as páginas esportivas faz muito tempo e já está indo para as páginas policiais. Matéria do Grande Prêmio nesta semana afirma que o Ministério Público denunciou os responsáveis pelo estudo de impacto ambiental em Deodoro. Mas quem podia imaginar? Senta, né? Que lá vem a história. Quem podia imaginar que ia dar ruim em Deodoro, né? 2 pessoas e uma empresa foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por apresentarem um estudo e relatório de impacto ambiental falsos no processo de licenciamento do Autódromo de Deodoro, que seria construído na capital carioca. A obra já era polêmica desde o início, é claro, com o Ministério Público e o governo federal se colocando contra o projeto. E os denunciados são Diego dos Santos Peixoto, Camilo Pinto de Souza, que são da empresa Terra Nova Escritório de Projetos Ambientais. A Terra Nova teria sido contratada pela Rio Motor Park, que foi a vencedora da concessão do autódromo, para elaborar um estudo de impacto ambiental e apresentar um relatório necessário, óbvio, para que a construção fosse à frente. O problema é que está chapado de informação falsa nesse relatório, que, entre eles, inconsistência na análise das alternativas locacionais, ausência de exame detalhado da hidrografia e do apontamento sobre a existência de área de preservação permanente, que é aquela área de Deodoro, além da falta de informações precisas sobre os impactos socioeconômicos da obra no local, todo o entorno, prováveis desapropriações que poderiam precisar. E aí
o GAECO, junto com o Ministério Público do Rio, optou pela denúncia. Pessoal, não é fácil. Não é fácil. É complicado demais. Porque já não é de hoje que esse autódromo dá encrenca. Não é de hoje que esse assunto foge da esfera esportiva. Não é de hoje que a gente sabe que esse circuito não vai sair. Desculpa, pessoal do Rio, mas vai ter que procurar um outro lugar ou vai ter que tentar recriar Jacarepaguá. A situação é lamentável, muito triste para quem já teve um autódromo de Fórmula 1, para quem já teve um autódromo de Indy, para quem era a casa da MotoGP aqui no Brasil durante tanto tempo. O Matheus até fala, pessoa surpresa, zero. O Matheus, ainda tem pessoas que não estão surpresas com tudo isso. É complicado. Flávio Gomes morrendo de rir nesse momento. Não só ele, Flávio Gomes, você tem uma cambada nesse momento. Vamos fazer o seguinte, povo, como eu falei, hoje é rápido. Esse vai ficar pro lado. Vamos mudar de assunto? Porque se eu continuar falando, eu vou falar o que eu não devo. Vamos agora voar pra gente falar de NASCAR. NASCAR em Martinsville para decidir os 4 finalistas, tanto da Truck, quanto da Xfinity, quanto da Cup Series. É a última chance para 3 vagas finais. Eu tenho que passar até a classificação, né? É positivo passar a classificação. Daqui a pouco vai começar a Truck Series. Truck Series começa daqui a pouquinho. No horário local 10 da manhã, deve ser umas 11 da manhã por aqui. Aí amanhã tem a Xfinity, no domingo tem a NASCAR. Vamos dar uma bisoiada? Como que tá a classificação? Porque essa é legal. Esta aqui, Joe Logano já tá na final, porque ele venceu a etapa de Las Vegas. E como o Kyle Larson, que já tava fora, perdeu a etapa de Las Vegas, ele impediu que outro piloto já se classificasse na prova na outra de Homestead. Por enquanto estão passando. O Logano passou já pra final. Ross Chastain tem 4.101 pontos, 19 acima do corte. Chase Elliott 4.093. William Byron 4.087. Aí na sequência nós temos Denny Hamlin 4.082, por enquanto fora. Ryan Blaney com 4.069. O Ryan Blaney não venceu prova, ele está 18 pontos atrás, é uma situação bem difícil. O Hamlin ainda pode tirar na pista. Christopher Bell 4.054 pontos, ele está 33 atrás. E Chase Briscoe 4.043, ele está 44 pontos de desvantagem. Olha, é uma situação bem complicada. A situação está bem tensa para muito piloto. Martinsville é conhecida como uma pista que tem briga, que geralmente tem alguns acertos de contas, um dos clássicos da NASCAR, que foi do Matt Kenseth. Eu não me recordo o ano, pessoal, sério, não me recordo. Eu acho que foi 2015. Foi no ano que o Kyle Busch foi campeão, se não me falha a memória. O Kenseth
tinha sido tirado pelo Logano algumas provas antes. E aí o Kenseth não conseguiu passar para a semifinal. Pois não é que o Kenseth esperou... Então, tudo bem, deu tudo certo pro Kenseth. Porque na primeira corrida daqueles playoffs que tinha sido no Texas, era Texas, Martinsville e Phoenix, quando a final ainda era em Homestead. O Logano tinha ido muito mal no Texas. Então ele precisava demais ganhar a corrida em Martinsville, para chegar bem. Pois não é que o Kenseth, uma volta atrás, ele deu nos córneos do Logano. E aí o Logano ficou numa situação muito difícil, não conseguiu em Phoenix e acabou ficando de fora. O Matt Kenseth acabou punido, tomou multa, suspensão, mas ele falou que saiu revigorado daquela disputa. Hoje vai ser de madrugada, pô, acho lá pela meia-noite, a definição da Truck Series. Aí amanhã, horário local, 3 da tarde. Aqui deve ser umas 6 da tarde, mais ou menos, a definição do... umas 5. Eu vou confirmar o horário daqui a pouquinho. Daqui a pouco tem nossa agenda. Tem a Xfinity. E domingo, a grande decisão da Cup Series, definindo os 4 finalistas. Vamos fazer o seguinte, eu até deixar a trilha. Eu tô recebendo um convidado aqui. Ele vai me falar se ele tá me ouvindo bem. Deixa eu ver se ele, pelo sinalzinho, se ele me ouve bem. E se a voz dele não está, minha voz não está repetindo pra ele. Se minha voz não estiver repetindo, eu tô feliz pra caramba. Deixa eu adicionar este cara, que é um amigão que o Esporte a Motor me deu. O Esporte a Motor não, o jornalismo. Porque... até brincou, já que o Eric não tá, eu vou brincar contigo por aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos puxar ele pra live, porque ele merece. Cadê? Aí, Fábio Marcondes, meu camarada. Olá. Narrador esportivo de alta qualidade. Dane-se o que os engravatados pensam, é o narrador esportivo de... Me emocionei agora, a gente vai ficando velho, vai ficando um pouco... Ah, normal. Você vê, eu tive assim esses dias também, então é normal. Vocês estão vendo meus olhos aqui marejado. Primeiro que eu quebrei o alto. Em segundo que passou um filme aqui na cabeça. Fábio, valeu por ter vindo aqui um pouquinho. Hoje, né? Oi? Hoje é 28 de outubro. Hoje é 28 de outubro. Foi num 28 de 2013 e esse cara que tá na tela aí, me deu uma das melhores oportunidades de conhecê-lo, ser humano e como jornalista. Tudo bem, Rodrigo? Tudo na paz, tudo tranquilo. Bem-vindo ao nosso aquecimento. Aí, oi? O Mateuzinho falou, olha ele aí. Olha ele aí. Exatamente, Matheus. Ou o Matheus não te conhece ainda, Fábio. Então vai conhecer, Matheus. Se este profissional de Karatê Impact. Aliás, toda a nossa a equipe daqueles áureos tempos da Rádio Show do Esporte são todos brilhantes profissionais, né? Então, a gente estava bem servido de profissionais gabaritados e capacitados. Fábio, verdade. Chegou numa boa hora. Opa! Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho? Vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 chegou no México e já tivemos os treinos livres. E a briga que interessa é sair de baixo, Fábio. Ou o Sérgio Pérez vai fazer a alegria da torcida mexicana dentro de casa. O mexicano nunca venceu em casa. O Pedro Rodrigues já ganhou corridas também, além do Sérgio Pérez, né? O hino do México não é novidade na Fórmula 1. Ou o Leclerc vai conseguir sacudir a poeira e se recuperar da perda do título. Ou seja, a disputa continua. O campeão definiu, mas tem disputa.
Verdade. Eu acho que é uma briga muito bacana do Pérez com o Leclerc. Com 2 pontos de diferença aí, né? 2. E uma coisa que chama atenção é a performance muito ruim do Hamilton. Se esperava muito mais do Hamilton durante toda a temporada. Então, hoje você tem o Verstappen nadando de braçada, o Leclerc fazendo um bom campeonato, o Pérez para abrir e eu tô gostando muito de ver o Sainz. Então é um conjunto de coisas aí que vai acontecer no México. Do segundo ao 5º colocado, que é o Carlos Sainz, acho que vai ser muito legal da gente acompanhar. O Fábio falou do Hamilton e justifica um pouco. No primeiro treino, o Carlos Sainz fez o melhor tempo. Fez um 20.707. Aí na sequência vieram Leclerc, Pérez, Verstappen, o Hamilton só o 5º. Alonso, Bottas, Norris, Gasly, Vettel no primeiro treino, que teve a participação dos pilotos novatos, né? Para cumprir aquela regra de 2 fins de semana que eles têm que entrar. Liam Lawson, Logan Sargent, Nick De Vries, Jack Durham e o Pietro Fittipaldi, tadinho, só deu 9 voltas até o carro quebrar. Foi um desastre a participação do Pietro. E tem um futuro promissor. Ele já mostrou que se ele tiver uma equipe que saiba trabalhar com ele, que saiba entender ele quanto piloto, podemos ter aí, depois de quase 30 anos, piloto brasileiro no circuito. Porque desde 1900 estão sendo que a gente não tem mais ninguém promissor. Mas logo aparece o Drogovic. Drogovic vai ficar uns aninhos na Aston Martin como piloto reserva, aprendendo como funcionam as coisas. Boa. Ele a gente bota muita fé. Pietro tá recebendo proposta de outra categoria. Ele podia aproveitar também, né? Não existe só a Fórmula 1. Se manda para outro lugar. Você tá na Série B do Brasileiro. Você recebe uma proposta para o time na Série A da Itália, o ônibus vai embora. Não, ou o contrário, né? Você tá na Série A do Brasileiro, mas na reserva. Só é banco. Ganha proposta para ser titular absoluto, ganha rios de dinheiro, sei lá, na Holanda. Tchau. Vai jogar. A metáfora é bem essa mesmo. Segundo treino, eu acho legal que o menu abre quando não é para abrir. Eu acho quando não é para abrir. É sensacional. Incrível. Que legal! O Hans... Deixa eu pôr essa... Que legal! Isso é boa, isso é clássica. O Russell liderou o segundo treino, o companheiro de equipe do Hamilton. Tá, tudo bem, o Hamilton andou com pneus mais duros, mas mesmo assim o Russell liderou um treino e foi o único, aliás, no dia de hoje, a baixar de 1,20. Ele fez 1,19.970. Que é um bom tempo. Que é um excelente tempo para essa pista do México. Aí veio Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Sérgio Pérez, Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Valtteri Bottas e Pierre Gasly completando os 10 primeiros colocados. Bom, os ingredientes totais para sair porrada nessa corrida. Também. Vai sair faísca. Principalmente agora que tá todo mundo empolgado, porque a pista do México já confirmou que vai continuar até 2025, no mínimo. Novo contrato feito. A torcida gosta do circuito. A torcida lota o circuito. E aí toda vez que a gente vai pro... E ali, depois dos Estados Unidos, é o único circuito da América Central, né? E da América do Norte. Depois só o México e Canadá. Não, o México é norte ainda. É o primo pobre, né? É do norte. É norte ainda. É o primo pobre. Quer dizer, é norte no mapa, né? Porque no sentimento já puxa pra baixo. Já puxa pra cá. A gente, eu e o Eric, a gente, quando tem corrida no México,
a gente olha o circuito do alto e eu falei agora no início do programa sobre os responsáveis pelo Autódromo de Deodoro, que nem saiu do papel e não vai sair, E não vai. terem sido todos denunciados por licenças ambientais falsas. A gente olha do alto o circuito do Hermanos Rodrigues, lá na Cidade do México. A gente vê um monte de praça esportiva dentro do complexo e não precisaram destruir a pista. Ao passo que para fazer 4 areninhas em Jacarepaguá, os caras botaram o circuito abaixo. Quando poderiam ter sido usados, né, Fábio, outros lugares do Rio que poderiam valorizar e ficar lugares muito bem vistos. Com toda certeza. Eu não me lembro quando eu contei, mas o Eric fez esse levantamento. Eram mais de 45 praças esportivas dentro do complexo, contando quadra de tênis, campo de futebol, os mini ginásios e o ex-campo de beisebol. É aquela coisa, né? Os caras levam o esporte com E maiúsculo. Ou seja, você não precisa destruir algo para manter o esporte. Você potencializa o esporte e amplifica as opções. E tem gente que gosta de automobilismo, tem gente que gosta de basquete, tem gente que gosta de beisebol, tem gente que gosta de vôlei e etc. Aqui no Brasil é o contrário. Eles, ao invés de amplificar, vamos gastar dinheiro público e vamos derrubar para poder investir em algo que não vai sair do papel. Brasil, um dia a gente aprende. Outra legal desse fim de semana da Fórmula 1 é a homenagem que o Sebastian Vettel vai fazer pro Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull, fundador da Red Bull, dono da porra toda durante muito tempo. Peraí, primeiro, boa noite pra irmã. Oh, quem tá aí? Vanessa Vilela. Matheus Arriba, Sérgio Pérez. Não, Matheus, agora você zicou o Sérgio Pérez. Com esse samba terrível da Viradouro. Você zicou. O Matheus falou que lembra da tua participação lá na live do J. Mauro. Verdade, eu estive lá. Carlos Fonseca, eu estou um olho no Papo Veloz, o outro no... já sabe. Todo mundo já sabe. Eu também estou. Daqui a pouco a gente vai pra lá também, não se preocupe. E, enfim, a homenagem que o Vettel fez, e eu achei muito legal, porque assim, a Red Bull, claro, não patrocina outra equipe que não seja a própria Red Bull. Exatamente. E o Vettel pediu uma licença, juntamente à sua equipe, a Aston Martin, para usar o primeiro capacete que ele usava, cara, aquele layout da Red Bull azul e cinza, escrito "Muito obrigado, Didi", né, o apelido do Mateschitz. Isso. E a Aston Martin aceitou, Fábio Marcondes. Ainda existe humanidade no esporte a motor. Eu fiquei muito feliz com isso. É muito legal da parte do Vettel. Muito bacana isso. E parabéns à equipe que concedeu a oportunidade. Porque nós estamos em tempos tão sombrios em todo mundo. As pessoas estão tão intransigentes, tão ignorantes, tão amargas. Quando você vê uma singela homenagem como essa, o coração da gente fica contente de ver. Coisa que nos outros esportes nós estamos ainda lutando para ver. Quando que você vai imaginar que um jogador do time A vai poder entrar com a camisa do time adversário por baixo para homenagear alguém? Nunca. Aqui a gente tem aquela frescura que aconteceu quando teve aquela tragédia da Chapecoense, que um certo time podia ter feito história, mas por causa da cor ficou na mesmice. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá porque é o time que a gente torce, tá, pessoal? Então, de vez em quando a gente pode fazer uns cutucão, embora seja compreensível o estatuto, regulamento, essas coisas todas.
Vocês viram eu dando um tapa na testa aqui, que eu acabei de matar um pernilongo. Aqui eu já me livrei de 3 antes de começar a live. O calor veio, demorou pra vir e essa porcaria de calor tá vindo. O pescoço tá até vermelho de tanto... Tô vendo. Tá dose. Outra que teve na Fórmula 1 foi que a punição do Alonso, tinha dado punição pro Alonso, tinham tirado o 7º lugar dele por causa de peça do carro que voou, e a Haas fez um protesto que estava muito perigoso, aquele retrovisor balançando, podia acertar, e realmente se acerta alguém naquela velocidade. Vide aquele episódio do Felipe Massa com a mola, machuca e Sim. machuca muito, é bem doído. Você recebeu um retrovisor na têmpora a 380 por hora, não deve ser nada agradável. Tenso. Só que a Haas tinha feito o protesto depois do prazo. Tem um tempo. Eles tinham que ter obedecido um certo tempo após a corrida para poder formalizar o protesto. A Haas não fez a tempo. Só que a dona federação, que tá metendo os pés pelas mãos, e já não é de hoje, inventou uma... Quer dizer, eles inventaram uma desculpa para punir o Alonso. A pressão foi tanta que eles reviram e falaram, não, realmente, a Haas não conseguiu o protesto a tempo, então toma o 7º lugar de volta. Há algo de podre no reino da FIA. Olha, Rodrigo, infelizmente, isso já de muito tempo, a FIA e suas manobras. Há quantos campeonatos, quanto tempo nós vamos conversando aí e vendo algumas decisões. Você fala, mas onde, como, por quê, como? Coisas que só a FIA vê. Vencedores de provas só a FIA vê. Quantos campeonatos nós vimos aí que a bandeirada foi para um e depois que vai todo mundo pro box aparece o outro. E não é de tempos em tempos, né? A FIA precisa se reciclar. Assim como a FIFA, assim como a FINA, e todas as federações esportivas espalhadas pelo planeta esporte, algumas estão precisando se reciclar com urgência, porque os seus campeões perpetuaram-se nas cadeiras, não há nada e nem ninguém tire-os de lá. E também os jovens de lá, então, não têm coragem de mudar. Porque se a cobrança não vier dos novos, os velhos continuarão lá. Ou pior ainda, os jovens que entram e fazem pior. Exatamente. Né, Michael Masi? É bem... Aí tira o Michael Masi, bota os Newswitch e o Eduardo Freitas e eles fazem pior. Nós estamos ferrados, viu? Estamos bem obrigados. Bem obrigado. Vamos fazer o seguinte, Fábio? Vamos lá. Vamos pra agenda. Hora da nossa agenda para esse fim de semana. Tá terminando. Não, a agenda não. Meu Deus do céu, não posso falar ainda não. Não, pode ser a agenda mesmo. Vamos falar da agenda, porque, na verdade, assim, nesse fim de semana está acontecendo o FIA Motorsports Games. Entrem no site da FIA, porque a programação é das mais recheadas. Bom, hoje, como eu falei, daqui a pouco tem a NASCAR. Só que amanhã ainda tem Super Fórmula. Olha, tem Super Fórmula. Eu achava que era semana que vem. São 2 provas. Vai ter uma corrida agora e outra domingo, 2h30. Os Supercars. Só a Gold Coast 600, que é
junto com a Bathurst 1000 e junto com a Adelaide 500, as provas mais... uma das principais, por ser de longa duração. A única diferença é que esse ano só vai ser um piloto, não vão ser 2 pilotos que vão correr. A partir das 5 da manhã no YouTube da FIA e também no Sport TV 3 tem disputas do FIA Motorsport Games. GT Cup, TCR, F4, tem um monte de coisa. E o Igor, deixa eu até pegar direitinho a categoria que ele tá correndo, eu sei que é no eSports, mas o Igor Rodrigues tá detonando. Ele continua com destaque, venceu de ponta a ponta a corrida das quartas de final, passa para a semifinal e, favoritíssimo, conseguiu uma das medalhas. No sábado ainda nós teremos a NASCAR com a classificação em Martinsville às 13h45. Aí 2 da tarde tem treino livre da Fórmula 1. 4 da tarde Xfinity, talvez seja no Band Esportes. 5 da tarde Fórmula 1 com a classificação do GP do México. Aí 9 da noite Super Fórmula, 10h30 Supercars. Domingo 1h15 a segunda corrida do Supercars. O restante da Gold Coast 600, então são 2 baterias de 300 km. 2h30 a segunda prova da rodada dupla do Super Fórmula. O Super Fórmula vai ser em Suzuka. Tava confundindo com Fuji, não. Suzuka. 5h40 começam as corridas finais das categorias tanto do eSports quanto do TCR, do Fórmula 4, do kart e do GT Sprint. Lembrando que o Brasil está em todas. O Brasil esse ano levou a equipe completa para a disputa. Ano passado tinha sido um só piloto. Esse ano foi equipe completa. A CBA está representada lá, então é muito importante essa participação e muito legal que todo mundo acompanhe também. Dá para acompanhar bastante coisa. Às 6h30 da manhã é a corrida da Fórmula 4. Dá tempo de ver a corrida da Fórmula 4. Aí toma um café, vai voltar, de preferência cedo, e já volta a tempo de pegar a corrida de kart e da GT Sprint, a classificação. Aí 10h30 a final do TCR, 11h50 a final do GT Sprint e a definição de quem for o campeão, medalhas de ouro, prata e bronze. Só um futuro. Um dia a gente vê o kart na Olimpíada. 3 da tarde, a NASCAR talvez vá passar, talvez vá começar. E 5 da tarde, a Fórmula 1, importante isso, Fábio, a Fórmula 1 não vai ser na Band, vai ser no Band Esportes. Vai, pelo menos a direção da Band garantiu que a corrida passaria no Band Play. Para quem tem o aplicativo do Band Play, eles iam disponibilizar o sinal lá. Para quem tem TV a cabo, quem é assinante de algum pacote de TV, o Band Esportes vai ter sinal aberto para transmissão por causa das eleições. Então, em vez de ficar o tempo todo tela dividida, vai no Band Esportes. Quem quiser assistir a corrida, assiste por lá. A gente liga aqui, vai vendo a apuração no mudo, porque não tem o que ver, ouvir, é só ouvir. Demorou, Fábio. A gente tá desde o início da semana. Joga a corrida pro Band Esportes. Joga a corrida pro Band Esportes. Se você tem um canal de esporte não usa, é a mesma coisa que você toma uma sabonete. Joga pra lá, tudo bem. O contrato é pra passar em TV aberta, claro, é a Fórmula 1. Não é a Fórmula 4 alemã ou italiana que quase ninguém vê. É a Fórmula 1. Queira ou não queira, com todos os mandos e desmandos, né, Fábio? É a categoria mais importante do esporte motor. Com certeza. Mas você não pode passar na Band porque esse domingo vai ter coisa muito mais importante do que a corrida? Com toda certeza. Joga pro Band Esportes. E vamos ver o que dá. E a forma que você acabou de falar, que eles estão jogando pro público, é excelente. Porque você dá acesso para todo mundo acompanhar. Porque
tem muita gente que gosta do automobilismo e não pode fazer. Exato, e é uma forma de você tentar atender a todos os lados. É claro que a apuração vai ser mais importante, óbvio. Sim, amanhã às 5 da tarde, metade do planeta vai estar de olho no Brasil. A metade? Eu acho que o planeta inteiro vai estar de olho aqui. Também acho. Acho que mais do que foi... Não, aí também é exagero. Um pouco menos do que foi nos Estados Unidos em 2020. O Matheus. Grande parte do mundo vai estar virado pra lá. Ô Matheus, saudades do meu ex. Michael Masi. Michael Masi nessa altura deve estar gargalhando lá na Austrália. Me tiraram, as atrapalhadas continuam. O problema não era só eu, ele deve estar pensando assim. Ah, pilantra. Fabio. Opa! Vamos indo. Vamos indo. Os destaques finais. Primeiro para dizer que foi bacana pra caramba essa sua pequena participação por enquanto. Vamos combinar mais outras quando tiver tudo sossegado. A partir do dia 13 de novembro eu tô de férias. Aí eu posso entrar mais tranquilo, estudar os temas. Vai, a gente brinca mais um pouco. Não deixá-lo na mão. Imagina. Eu que agradeço. Obrigado pela... Brincar, só que é uma brincadeira. A gente leva muito a sério, a gente faz direitinho, tem vinheta, tem GC, tem cenário, mas é pra se divertir. De estresse e tristeza já basta quando a gente abre a nossa carteira, né? Os boletos. Os boletos. E o pior é que a gente não consegue, não tem outro resultado. Os boletos sempre vencem, então... Sempre vence. Não há empate. Esse é o problema. Falando em não há empate contra os boletos... Oi? Falando em não há empate nos boletos, depois eu vou dar um destaquezinho no final aí. Pode mandar já. Fica à vontade, Fábio. Pra galera que gosta do automobilismo e também curte outros esportes, o Corinthians está se classificando para a final da Liga Nacional. Ganhou o primeiro jogo de 5-2 e vai empatando em Jaraguá 1-1. Temos ainda segundos. Tá passando aonde? Pra quem quiser acompanhar também. 537 da Sport TV. Sport TV 3, então. Podem acompanhar por lá. O jogo tá ali nos momentos cruciais, porque assim, o Jaraguá precisa vencer e levar pra prorrogação. Estamos aí nos momentos cruciais do jogo e o Corinthians está a um passo de se classificar pra final. Vai ser bom. Vamos acompanhar. Vai ficar 2 telas divididas aqui. Fábio, muito obrigado. Como sempre, é uma honra. A gente precisa agitar aqueles mal acabados pra gente se encontrar de novo aí em São Paulo. Tá tudo milionários, cara. Eu vejo o povo esqueceu das origens. Vamos arrastar aquela... Exterior escondido, volta depois. Vamos agitar aquele grupo pra encontrar de novo todo mundo. E pra quem não conhece ainda o teu trabalho, Fábio, se é que tem alguém que das web rádios que não conhece o teu trabalho, onde o pessoal pode ouvi-lo? Olha, hoje, excepcionalmente, eu faço parte da equipe da Rádio Coringão. Já acompanhei o 7º ano lá. Eu estive em Itu, na Rádio 9 FM. Já estive na Rádio Super de Sorocaba, fazendo São Bento de Sorocaba. 2 cidades que eu amo de paixão. Rezando para o Ituano voltar, para eu voltar para Itu ano que vem. Estive na Rádio Trianon. Já fiz também Rádio Esporte, que é uma das minhas paixões. Então hoje eu estou exclusivamente como narrador, produtor, apresentador, carregador de piano e outras coisinhas mais na Rádio Coringão, e muito feliz. Inclusive narrei a derrota contra o Fluminense na quinta-feira. Deixa pra lá. Amanhã faço a reportagem de Goiás e Corinthians à noite e narro a última rodada Corinthians e Atlético Mineiro, dia 13,
direto da Neoquímica Arena. Isso aí, pessoal. Sigam o Fábio também nas redes sociais. Nas Oi? redes antissociais. E nas redes antissociais também. É. Porque hoje em dia as redes estão muito antissociais. Mas para isso existe uma ferramenta muito bacana chamada bloqueio. Bloque. Gamova Aprendi a jogar neles. vôlei pela verdade. Fábio, até uma próxima. Bom fim de semana. Obrigado, Rodrigo. A gente vai se falando com certeza. Ela, Mais uma vez, beijo pra muito galera obrigado. de Campos, que é a terra de Rodrigo Vilela também. Isso aí. E nos vemos numa próxima oportunidade. E Bom. vou pedir a você, Ah, se existe um rapaz íntegro, jornalista com J maiúsculo, que sabe muito do que fala a respeito do esporte a motor, acompanhe Rodrigo Vilela. Rodrigo Vilela é um cara que tem know-how, que tem a chancela de grandes nomes do automobilismo. Pouca gente sabe, mas o Rodrigo tem a chancela de cara do Sport TV, da própria Band Sport, da própria Fórmula 1, da NASCAR, da Fórmula Indy. Então o cara é conhecedor, não é conhecedor com C maiúsculo. Então quando esse cara fala uma informação a respeito do esporte a motor, podem levar a sério porque é informação de credibilidade. e muitos professores dentro dessas TVs todas, a gente aprende que Tirando é, os Eric Draxler da vida aí, sempre tem. um beijo do Eric pra Japa querida. Pra aguentar o Eric tem que ser. A Janaí é uma mulher de É uma benção. É uma Beijo, benção. Pessoas, 42 minutos de live, como eu falei, hoje a live ia ser um pouco mais curta mesmo, porque... E ó, pra encerrar, o Rodrigo me chama, eu sou cosplay do Carlos Fonseca, tá? Meu Deus do céu. Essa eu quero ver. O cosplay do Fábio Fonseca, Carlos Marcondes. Carlos Marcondes, pronto. Meu Deus do céu. Eu me divirto com esse povo da internet. Os grandes nomes que eu conheci graças à comunicação social na internet é muito bom. E é nesse clima que a gente vai encerrando o aquecimento de hoje. Então, Fórmula 1, NASCAR, Motorsport Games, Gold Coast 600, tem muita coisa que a gente vai contar na segunda-feira, tudo que aconteceu nesse fim de semana. Como sempre, inscreva-se no nosso canal, deixem seus comentários, deixem like nos vídeos, ativem as notificações pra gente crescer cada vez mais, pessoal. Um grande abraço a todos e até segunda-feira, um bom fim de semana e votem bem, pessoal. Tchau! Tchau!